E o centroavante preferido da torcida do Corinthians para 2022 acaba de ficar livre no mercado. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quais as chances de o marroquino Randallah virar reforço alvinegro. Quero contar também sobre Ederson, volante que pertence ao Timão, está emprestado ao Fortaleza e já recebeu em outros tempos proposta oficial do Atlético Mineiro. Por falar em Minas Gerais, quero te contar todos os detalhes da chegada do zagueiro Maicon ao Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro vai inscrever o jogador com punições na FIFA? Bora falar ainda sobre Palmeiras e Flamengo. Há quem garanta que a gente vai ter muito mais rubro-negro do que palmeirense no estádio no próximo sábado. Tem ainda informações sobre o São Paulo, que de acordo com o Rogério Ceni vai correr enorme risco de se tornar menor nas próximas temporadas. Por último, mas não menos importante, tudo sobre o diálogo polêmico entre Renato Gaúcho e seu auxiliar. Será que eles tramaram alguma coisa? O que dizem os especialistas em leitura labial? Falo também sobre Neymar, Fluminense Internacional, reforços do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo e decidi criar esse canal para tentar deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se inscreve nesse botão se você quiser saber sobre mercado de transferências, finanças, bastidores e muito mais. Muita informação exclusiva para você. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar um recado importante. Para você que gosta de jogar sinuca ou bilhar com a família ou com os amigos, mas acha que nunca vai ter a oportunidade de ter uma mesa em casa, você se enganou. É possível se divertir com a sua mesa personalizada, com as cores que você quiser ou até com o escudo do seu time do coração. E quem pode te ajudar a realizar esse desejo é a Carlin Bilhares, empresa que é fabricante, está no mercado há bastante tempo e além de tudo ainda é parceira do canal do Nicola. A Carlin Bilhares se destaca pela qualidade e versatilidade. Lá você pode montar sua mesa como quiser, pois são os próprios caras que fabricam as mesas e ainda produzem mesas de sinuca e pebolim. A mesa 2 em 1, de jantar e de bilhar, é muito versátil. Dá uma conferida lá no site. E tem mais. A Carlin Bilhares monta e entrega a sua mesa com frete grátis para 15 estados do país, além do Distrito Federal. Pensa que acabou? Então saiba que é possível parcelar em 12 vezes e você só paga a primeira parcela quando receber a sua mesa em casa. Clique agora mesmo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para acessar o site da Carlin Bilhares para conhecer a infinidade de produtos e modelos. E usando o cupom Nicola você ainda ganha 5% de desconto em qualquer produto. Tenho certeza que você vai se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Agora sim, bora começar o giro de notícias com o Neymar, que mais uma vez passou em branco. Derrota do PSG para o Manchester City nessa quarta-feira e o Neymar está se aproximando de um ano sem marcar gols na principal competição europeia. A última vez que ele balançou as redes foi em 9 de dezembro, quando ele fez um hat-trick, 3 gols, contra o Istambul Başakşehir. Desde então são 8 jogos e se ele não marcar na próxima rodada, vai alcançar um ano sem marcar gols na Champions, algo que nunca ocorreu na carreira dele. Bora voltar para o futebol brasileiro para falar a respeito da vitória do Fluminense por 1-0 contra o Inter. Gol no comecinho do jogo, em cobrança de pênalti, o Fred bateu e marcou. E o torcedor do Fluminense teve a oportunidade de assistir ao time ultrapassando o Colorado na tabela de classificação. Nesse momento, o Fluminense é o 7º com 51 pontos, enquanto o Internacional tem a segunda pior campanha do Brasileirão nas últimas 10 rodadas. Foram só 8 pontos conquistados em 30 possíveis. O Inter só tem campanha melhor do que a Chapecoense, o time já rebaixado para a Série B. Para completar o pacotão, ou giro de notícias, quero falar sobre um possível pacotão de reforços do Vasco, que viria de Campinas. 4 nomes têm sido especulados. 2 do Guarani, 2 da Ponte Preta. Começando pelos atletas do Guarani. Bruno Sávio, atacante, fez ótimo campeonato brasileiro da Série B, talvez o maior destaque do Guarani. Jogador cujo contrato termina em dezembro, ele está emprestado para um time pequeno de Portugal. O Vasco, ao que parece, se interessou e vai tentar se acertar com esse time português. Outro nome especulado que vem do Guarani é Bidu, lateral esquerdo, talvez o maior ativo do Guarani hoje. Fez excelente campeonato, foi especulado também no Santos. O Guarani quer pelo menos 4 milhões de reais para vender seu lateral esquerdo. E esses 4 milhões apenas pela parte do Bugre. O negócio total geraria na casa de 6, 8 ou até 10 milhões de reais. Bora falar sobre os 2 jogadores da Ponte Preta. Desses negócios bem complicados. Primeiro deles o Ivan, que quase foi parar no São Paulo. Acho difícil que o Vasco tenha capacidade financeira para investir mais de 10 milhões de reais. Essa é a pedida da Ponte Preta em relação ao Ivan, que é seu grande ativo. Já o atacante Moisés,
que fez bom campeonato brasileiro. Para falar a verdade, ele foi bem regular ao longo de toda a temporada, também tem sido especulado no Vasco da Gama. Haveria necessidade de comprar seus direitos econômicos junto à Ponte. É legal a história dele, menino que não fez categorias de base e mesmo assim tem dado conta do recado. Bora falar agora sobre a final da Libertadores da América. Tá chegando Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Os dois times, inclusive, já estão em Montevidéu, assim como vários torcedores. E há muita gente afirmando que a torcida do Flamengo é maioria em território uruguaio. Já havia contado para vocês há coisa de 10 dias que os dirigentes rubro-negros previam pelo menos 60 a 65% do estádio ocupados por torcedores rubro-negros. Mas a nova previsão é ainda mais otimista. Há quem especule que o Flamengo possa ter até 80% do público, com os palmeirenses ficando com apenas 20%. Quase todos os ingressos à disposição de rubro-negros já estão encerrados, ainda há entradas para palmeirenses. Antes de mudar de assunto, só contar que na noite dessa quarta-feira, 9 ônibus saíram do Rio de Janeiro, de uma das torcidas organizadas do Flamengo, rumo a Montevidéu, viagem de 2 dias. Os caras chegam na sexta e no sábado assistem a partida, a grande decisão da Libertadores. Gosta de notícia exclusiva? Então bora para mais uma. Ederson, que faz grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Corinthians, já recebeu proposta oficial do Atlético Mineiro. Para falar a verdade, foram 2 as ofertas. A primeira delas, quando o Ederson estava saindo do Cruzeiro, ele foi à justiça para tentar a rescisão do contrato, o Atlético demonstrou interesse. Mas o Corinthians acabou levando o Ederson, o staff do jogador entendeu que não seria bacana ir à justiça e trocar o Cruzeiro logo pelo grande rival. Pouquinho mais tarde, alguns meses mais tarde, ainda no ano de 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, o então técnico do Galo, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial de 5 milhões de euros ao Corinthians para a compra do Ederson. Era um pedido do Sampaoli, o Ricardo Guimarães, que é torcedor declarado do Atlético e patrocinador do clube, é quem bancaria a operação num primeiro momento. Mas o Corinthians entendeu que esses 5 milhões de euros eram pouco. O Ederson terminou a temporada em baixa e nesse ano foi emprestado ao Fortaleza. A pedida alvinegra nessa temporada ou nesse momento é de algo na casa de 8 milhões de euros ou mais de 50 milhões de reais. Jogador de 22 anos de idade, de fato, temporada espetacular. Cheguei a contar para vocês outro dia que o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, chegou a indicá-lo pro tricolor, mas o São Paulo não tem capacidade financeira para fazer tamanho investimento. Bora falar sobre a grande novidade da quarta-feira. Maicon, zagueiro de 33 anos de idade, é o primeiro reforço do Cruzeiro para 2022. O anúncio não foi feito de forma oficial, até porque o Cruzeiro ainda precisa resolver questões com a FIFA. Ele tem 2 punições da principal entidade do futebol. Essas 2 punições são por causa de dívidas que totalizam 13 milhões de reais. Então, enquanto o Cruzeiro não pagar essas dívidas, não vai ter autorização para registrar o Maicon. Mas o zagueiro, ex-São Paulo, já foi avisado de que tudo será normalizado e ele vai poder chegar. Baita de um alento para o torcedor do Cruzeiro, que se acostumou com reforços bem modestos nos últimos meses e anos. Vanderlei Luxemburgo tem dito que vai se montar um Cruzeiro mais forte. E a impressão que eu tenho é de que a chegada do Maicon já está associada à transformação do clube em time-empresa e, por consequência, também com a capacidade de atrair investimento estrangeiro. Só dessa maneira o Cruzeiro conseguiria bancar o salário do Maicon. Ao longo desse ano, ele rescindiu seu contrato com o Al Nassr na metade do ano, chegou a ter conversas com o São Paulo, mas pedia cerca de 600 mil reais por mês. Maicon deve ter baixado sua pedida, mas o Cruzeiro também deve ter pago ou oferecido muito mais do que tem pago para o atual elenco. O Cruzeiro tinha uma folha salarial de 4 milhões de reais ao longo dessa Série B. Só antes de mudar de assunto, além dos 13 milhões de reais que o Cruzeiro deve, por conta de 2 punições na FIFA, a Raposa ainda vai precisar de mais 27 milhões de reais nos 2 próximos meses, porque é uma série de outras dívidas também na FIFA que vão vencer se o Cruzeiro não fizer o pagamento. Vai sofrer mais punições. Bora falar sobre Randalá, atacante marroquino, eleito pela torcida do Corinthians como principal alvo para a próxima temporada. A história do Randalá é super curiosa. Antes, deixa eu só contar que nessa quarta-feira ele teve seu contrato rescindido com o Al Nassr. O clube saudita não afirmou quais os motivos que o levaram a rescindir o contrato de forma antecipada. O que eu posso contar para vocês é que, além de ótimo fazedor de gols, ele é mala. Dá trabalho pra caramba, deve ter causado alguma coisa interna e decidiram por dispensá-lo. E a notícia fez com que o torcedor do Corinthians se enchesse de esperança em relação à possibilidade dele pintar por aqui. A história do Randalá no Corinthians começou por causa da torcida. Algum corintiano achou o perfil do Randalá interessante e começou a divulgar nas redes sociais. Outros corintianos gostaram e fizeram um enorme mutirão. Essa informação do desejo dos torcedores em relação ao Randalá chegou ao atacante marroquino lá na Arábia Saudita.
E um empresário brasileiro com bom trânsito no Al Nassr me contou que toda a repercussão foi tão positiva que o Randallah chegou a dizer que jogaria no Brasil, mais especificamente no Corinthians. Agora, livre no mercado, o centroavante de 30 anos de idade pode ficar mais perto. Ele ganhava 2 milhões de reais por mês no time saudita, até porque os números dele são espetaculares. 107 jogos e 112 gols. Ele tem mais gol do que jogo pelo Al Nassr. Outra coisa importante, além dos gols todos, eram 24 assistências. Mas, dentro do Corinthians, seguem afirmando que o Randallah não faz parte dos planos. Eu acho que não custa nada observar, né? O Corinthians tem o Cifute, um centro de inteligência do futebol, com uma série de pessoas que são pagas para procurar jogadores, perfil interessante, de um jogador experiente, que marca muito gol. Ah, Nicola, mas está jogando num futebol bem menos competitivo. Tá bom, vocês lembram do Emerson Sheik? Quando ele volta também do mundo árabe, era olhado com uma enorme desconfiança. Se tornou ídolo do torcedor corintiano e foi super decisivo na conquista da Libertadores. Bora falar sobre uma polêmica pesada das últimas horas, depois de uma matéria publicada pela RBS, que é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, constataram, para mim de forma equivocada, que o Alexandre Mendes, o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, procurou o treinador do Flamengo durante a partida entre Flamengo e Grêmio para sugerir a saída do Vitinho. A frase descrita por torcedores do Flamengo a partir da leitura labial era a seguinte: é hora de tirar o Vitinho, antes que ele faça outro. O Flamengo já vencia por 2-0, todo mundo sabe da ligação do Renato Gaúcho e do Alexandre Mendes com o Grêmio. Eles foram ídolos do tricolor gaúcho até outro dia. É muito claro, muito fácil constatar que a primeira parte da frase é de fato essa: é hora de tirar o Vitinho. E de fato, alguns minutos depois o Vitinho era substituído. Mas essa segunda parte, que é a parte mais importante da frase, antes que ele faça outro, está completamente fora do contexto. Eu até entrei em contato com um especialista em leitura labial, ele não pôde cravar o que foi dito nessa segunda parte da frase, até porque a qualidade da imagem é ruim e passa uma pessoa na frente. Mas essa pessoa que faz leitura labial me assegurou que não se trata dessa frase de antes que ele faça outro. Essa frase está fora do contexto, ela foi criada por algum torcedor que queria causar tumulto, que queria causar confusão. A possibilidade de ter beneficiado o seu ex-clube já havia irritado o Renato Gaúcho na entrevista pós-jogo. Uma jornalista da ESPN chegou a perguntar sobre o assunto e ele ficou bastante ofendido. É difícil ver o Renato Gaúcho chateado, irritado com alguma coisa. Então, repito, ouvi um especialista em leitura labial, ele garante que a primeira parte da frase é hora de tirar o Vitinho existe, mas antes que ele faça outro, essa parte não está correspondendo àquilo que foi dito. Essa pessoa não é capaz de cravar qual é a frase, mas não é antes que ele faça outro. A impressão que eu fiquei, aí não é desse profissional de leitura labial, mas a que eu fiquei é de que o Alexandre Mendes faz menção a poupar o Vitinho de olho no próximo jogo, até porque o Vitinho pode ter bons minutos na partida contra o Palmeiras, que vale a final da Libertadores. Quero fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que só empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense diante de 43 mil pessoas no Morumbi na noite dessa quarta-feira. São Paulo foi melhor do que o Atlético durante quase todo o jogo, criou várias oportunidades, mas segue esbarrando na falta de pontaria. São Paulo que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O grande lance, o lance mais polêmico desse jogo, foi no comecinho da partida, quando o Reinaldo fez uma falta muito forte no Renato Kaiser, falta para cartão vermelho. Pedro Voaden deu só cartão amarelo e o árbitro de vídeo, ao que tudo indica, não o chamou para revisão. O torcedor do Atlético e os dirigentes, assim como membros da comissão técnica e até os jogadores ficaram revoltados, era lance de fato para cartão vermelho. Exceção a esse lance, São Paulo foi melhor do que o Atlético, mas não conseguiu a vitória, que mantém Atlético Paranaense e São Paulo sob o risco de rebaixamento. São Paulo, nesse momento, tem 5 pontos de vantagem em relação ao Bahia, que é o primeiro time no Z4. Só que o Bahia tem um jogo a menos, se vencer esse jogo a menos, diminui a distância para apenas 2 pontos. Vale a lembrança de que o São Paulo não pode terminar empatado com quase nenhum desses times na parte de baixo da tabela, porque o primeiro critério de desempates é vitória, e o São Paulo tem menos vitórias do que os seus concorrentes. Mas, para o torcedor do São Paulo, pior do que continuar ameaçado de rebaixamento deve ter sido ouvir o Rogério Ceni. O treinador está muito preocupado com o futuro do clube. Dá uma olhada nas frases que eu separei. Abre aspas. Não é de agora que o problema vem. O São Paulo ganhou 9 jogos em 34. Acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vai ser um final de ano difícil. E serão anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui ou com qualquer diretoria. O Rogério prossegue.
Acreditem no que eu estou falando. É um momento crítico da história do clube. Para quem viveu aqui 26 anos, o momento é difícil. Só para lembrar que o São Paulo deve cerca de 600 milhões de reais, tem enorme dificuldade em captar novas receitas, não tem conseguido manter os direitos de imagem dos atletas em dia, herdou uma série de dívidas extremamente complexas de serem pagas por Leco, Raí e Alexandre Pássaro, e para o ano que vem já está muito claro, dito pelos próprios dirigentes do São Paulo, que os reforços serão pontuais, baratos, que cheguem com baixo custo. São Paulo, de fato, parece cada vez mais distante de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho. Tenho só mais 2 recados. O primeiro deles, pedir para que vocês continuem se inscrevendo no canal de cortes do Nicola. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Outra coisa, programa do Nicola ao vivo nessa quinta-feira, logo depois do jogo do Corinthians, às 10 horas da noite, estaremos aqui para bater papo. Fechado? Abraço e boa quinta. Tchau!